O assunto de hoje que está sendo debatido fervorosamente nas redes sociais é a acusação de racismo contra o repórter Rodrigo Bocardi. A cena se deu hoje de manhã durante o programa Bom Dia São Paulo, que era uma reportagem externa e tinha um rapaz na plataforma do metrô em São Paulo que afirmou que ele estava indo para o Clube Pinheiros, o nome do rapaz é Leonel, e o Bocardi perguntou para ele se ele estava indo para o clube pegar bolinhas de tênis. O Leonel não entendeu a pergunta. Ele falou, não, sou o atleta lá do Pinheiros, eu jogo polo aquático. E daí o Bocardi, tentando sair dessa saia justa na qual ele se enfiou, retrucou. Eu estava achando que eram meus parceiros ali, que me ajudam nas partidas. Então você viu uma afirmação ali do Bocardi insinuando que o rapaz, o Leonel, fosse um gandula de tênis, catador de bolinha de tênis. Na cena, no jornal, você viu um certo mal-estar ali. Você sentiu que teve uns segundos de silêncio ali e todos meio que perceberam a gafe do Bocardi. E posteriormente, obviamente, a internet veio abaixo acusando o Bocardi de racista. Ele se pronunciou sobre isso agora há pouco, ele publicou um tweet aqui falando, defendendo a posição dele, ele disse o seguinte aqui: muito triste a acusação de preconceito. Eu pratico tênis no Clube Pinheiros. Os jogadores de tênis não usam uniformes, mas os pegadores e rebatedores sim. Uma camiseta igual a do Leonel, com quem tive o prazer de conversar hoje. Ao vê-lo com a camiseta que vejo sempre, todos os dias, pegadores e rebatedores de todas as cores de pele, pensei que fosse um deles. Não frequento outras áreas do clube, onde outros esportes são praticados, e não sabia que a camiseta era parecida. Se soubesse, teria perguntado em qual área ou esporte trabalhava ou treinava. Nunca escondi minha origem humilde, comecei a vida como um garoto pobre, contínuo, andando mais de 2 horas de ônibus todos os dias para ir e voltar do trabalho e escola. Alguém como eu não pode ter preconceito. Eu não tenho, nunca tive, nunca terei. E condeno a atitude assim todos os dias. Mas se ofendi pessoas que não conhecem esses meus argumentos e a minha história, peço desculpas. Não o chamei de pegador pela cor da pele ou pela presença num trem. Chamei-o por ver que vestia o uniforme que eu sempre vejo os pegadores usarem. Peço desculpas a todos, em especial ao Leonel. Então ele tentou se justificar aqui, ele apresentou a versão dele da história, disse que não é racista, que na verdade ele se confundiu porque ele vê pegadores de bolinha de tênis, onde ele joga tênis provavelmente, todos os dias. Então ele não sabia que outras pessoas usavam uniformes parecidos. Tem uma reportagem aqui da Folha que fala, né, que esse clube é um clube de elite de São Paulo. Para você comprar o título do clube, custa até R$70 mil e tem uma mensalidade de R$420. Então, de fato, é um clube bastante exclusivo. Então vamos analisar a situação aqui, né? O fato do Bocardi ter pensado que o Leonel fosse um catador de bolinhas de tênis e não um atleta no Clube Pinheiros. Fato. A gente vive numa sociedade racista, a gente vive numa sociedade machista, homofóbica, altamente preconceituosa, e na qual existem preconceitos que são além de preconceitos individuais. Não sou eu, o Bocardi, o William Vac, ou quem quer que seja. São estruturas preconceituosas, excludentes, que privilegiam certos segmentos sociais, brancos, classe média ou classe alta, homens, héteros. Então existe, de fato, algo que é muito além de preconceitos de um indivíduo. É algo social, é algo cultural, muitas vezes. Tem um sociólogo holandês chamado Johan Galtung, que trabalha com essa noção da violência estrutural, da violência cultural também, de como diferentes modos de violência se dão, tanto psicológicas, tanto sociais, tanto culturais, quanto físicas, muitas vezes. Como a polícia descendo a porrada em moradores de comunidades, por exemplo, em bairros periféricos. Então são vários níveis de violências diárias que as pessoas sofrem com base em discriminação de etnia, de orientação sexual, de gênero. E isso é um fato, isso é um fato social. Não é especulação, não é suposição, isso é um fato. E a gente vê isso no Brasil de maneira muito nítida também. Você tem uma tremenda segregação que é econômica, mas que também é étnica. A maioria dos pobres no Brasil é negra. A maioria da população carcerária é negra. A maioria das vítimas de homicídios no Brasil é negra. E esses são fatos que são inegáveis, são incontestáveis. E é claro que, por vivermos em sociedades com esses preconceitos estruturais, que nós, indivíduos, reproduzimos isso diariamente também, querendo ou não, tendo consciência disso ou não.
A verdade é que pouquíssimas pessoas se pensam como racistas, ou se pensam como homofóbicas, ou se pensam como misóginas. Pouquíssimas pessoas declaram publicamente: eu sou racista e tenho orgulho disso. A maior parte dos atos racistas, homofóbicos, misóginos, são feitos por pessoas que acham que não são racistas, homofóbicas e misóginas. Elas não têm consciência disso. Elas agem de acordo com uma formação familiar, muitas vezes, influência de amigos, influência de parentes, cultural também, que tende a criar essa hierarquia, que tende a segmentar a sociedade nesses grupos. Então você aprende desde cedo que isso é coisa de menininha, isso é coisa de mulherzinha, que isso é coisa de preto, que isso é coisa de viado. E isso é inculcado em nossas mentes. E muitos desses preconceitos eles surgem de maneira inconsciente, querendo ou não. É o tipo de cena que, por exemplo, você está andando numa rua e você vê um grupo de jovens negros, teu coração dispara. Porque você não sabe se eles são criminosos ou não. E isso é inculcado através da imprensa, da mídia, da televisão, a temer essas pessoas. Ou, por exemplo, uma mulher sozinha à noite e tem um cara atrás de você. Você vai ficar preocupada porque você sabe que você está numa sociedade machista e que existem muitos homens abusadores. E que esperam muitas vezes uma oportunidade dessa para encontrar suas vítimas. Então a leitura desses sinais, em alguns casos são muito sutis, mas em outros casos são explícitos também. Você pode perceber isso em andamento em diferentes sociedades, porque todas as sociedades do mundo têm seus preconceitos. Alguns mais velados, alguns mais explícitos, como nos Estados Unidos, por exemplo, onde a segregação racial é muito forte, é muito presente. Você tem bairros onde só moram negros e há um grande estigma sobre essas pessoas, mesmo sendo minorias, de fato, porque no Brasil você tem uma miscigenação muito maior do que nos Estados Unidos. Você tem muitos pardos. Nos Estados Unidos isso é muito mais segregado, muito mais perceptível isso. É uma discriminação muito mais aberta do que é no Brasil. Que de fato você tem o racismo que não é tão velado assim como se diz, mas é muito mais sutil do que em outros países. Então não seria exagero dizer que a fala do Bocardi foi de fato racista. Ele pode justificar aqui, ele pode tentar dizer que na verdade não, que ele não tem esse tipo de preconceito, que ele vem de origem humilde, e eu não duvido disso. Ele certamente foi honesto na justificativa dele, de não se pensar como racista, porque ele tem a origem dele, do mesmo modo que o William Vac não se pensou como racista no comentário que ele fez sobre coisa de preto, durante a posse do Obama nos Estados Unidos, do mesmo modo como o Pedro Bial não se pensou como machista ao fazer o comentário contra a Petra Costa, chamando ela de menininha que quer provar pra mãe que ela é boa. Certamente essas pessoas que fazem esse tipo de gafe, ou nós, eu vou me incluir nisso aqui porque a gente também faz atos machistas, homofóbicos e racistas, provavelmente todos os dias sem ter consciência disso, essas pessoas realmente pensam que não são racistas, homofóbicas, misóginas. Nós não pensamos que somos. E nós aqui incluímos inclusive negros, mulheres e gays. Alguns negros racistas, mulheres machistas e gays homofóbicos, que existe também. Justamente porque esse conjunto de valores preconceituosos estão tão entranhados na gente, em nossa criação, em nossa cultura, que a gente não percebe esse tipo de coisa. E é claro que quando a gente observa esse tipo de fenômeno em andamento, ocorrendo, que a gente tem que denunciar e apontar o dedo para que a gente possa perceber como esses preconceitos estruturais se manifestam de maneiras bastante imperceptíveis às vezes. Então é importante que de fato a gente repare nisso, porque é um modo para a gente aprender e reconhecer isso. A Maria Dantas, que é deputada brasileira aqui na Espanha, ela diz frequentemente que não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Porque geralmente quem não é racista pertence a esse histórico de racismo estrutural. É racista sem se dar conta, muitas vezes. Então é importante confrontar isso, agir para não ser racista, agir para não ser misógino, agir para não ser homofóbico, ou transfóbico, ou qualquer outro tipo de preconceito que marginaliza, que segrega, que agride, mesmo que psicologicamente, certos grupos. É um esforço consciente. O preconceito pode ser inconsciente, porque ele está entranhado na gente, mas o ato de combater o preconceito deve ser consciente, refletido, pensado. Certamente agora o Bocardi vai pensar muito mais antes de dar esse tipo de derrapada. E aqui tem o segundo ponto, que é a desculpa que ele deu, né? Que é a resposta que ele deu, dizendo da origem humilde dele, do passado dele. De fato, isso não é bem uma desculpa. O que eu vejo que seria a melhor postura nesse tipo de situação, para quem recai nesse tipo de erro, é simplesmente vir aqui e falar: gente, fiz um comentário infeliz, desculpa ao Leonel, desculpa a quem se ofendeu, desculpa, errei, não vai se repetir, vou tentar que não se repita. É reconhecer que errou e passar a prestar atenção a partir disso. É o único modo, isso não vai poupar o linchamento público, não vai poupar, mas é o único modo de realmente reconhecer que errou. Tentarei ser melhor de agora em diante. Eu me lembro de um caso que teve com o Whindersson Nunes,
quando ele foi no programa do Faustão, se não me engano, e ele brincou com a Libras, né, com a língua brasileira de sinais, e muita gente depois escreveu para ele dizendo que ele tirou sarro de uma língua, foi desrespeitoso com a comunidade surda, e ele foi obrigado a se manifestar e pedir desculpas. Olha o seguinte, gente, cometi um erro, fui desrespeitoso com os surdos, tirei sarro da Libras, estou aprendendo Libras agora por causa disso, vou reparar meu erro, não vai se repetir. Essa é a única postura possível. Reconhecer o erro e tentar evitar fazer de novo no futuro. Tendo dito isso, você tem um outro aspecto que é igualmente assustador. Do mesmo modo que você tem o preconceito estrutural, racismo estrutural, misoginia estrutural, homofobia estrutural também, você tem esse ímpeto, esse desejo, esse prazer que as pessoas têm no linchamento público. Em fazer um coliseu público e linchar as pessoas, jogar para os leões lá dentro. Isso pode ser muito divertido para quem está linchando os outros, né? Queimando publicamente as pessoas. Pode ser muito divertido, não sei. Quem já esteve do outro lado sendo linchado publicamente já sabe como isso é ruim também. E todos nós estamos sujeitos a isso. Do mesmo modo que todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, expressar algum tipo de preconceito estrutural que a gente nem sabe que a gente tem dentro de nós, e a gente também está sujeito a ser vítima desse linchamento público. E é horrível. É horrível quando você tem milhares ou milhões de pessoas te atacando nas redes sociais. Porque isso não tem caráter reparativo. A intenção não é reparar o erro, a intenção não é ensinar uma lição para o Bocardi. A intenção é simplesmente tripudiar sobre o erro alheio. Como se todos nós fôssemos perfeitos sempre. O The New York Times publicou, algum tempo atrás, um videozinho cômico, satírico, retratando esse linchamento público das redes sociais. Eles fazem um sketch de época, então você tem lá tipo Idade Média, e os aldeões com suas ferramentas lá, com suas foices, com suas armas, querendo linchar publicamente alguém que comete um erro, alguém que diz uma coisa errada. E uma coisa que eles fazem nesse sketch é a pessoa pede perdão, pede desculpa, e as pessoas não aceitam. Ah, quer dizer que você está pedindo perdão? E começam a atacar o perdão da pessoa. Então é um ciclo sem fim. Ou seja, reconhecer o erro é algo que serve para longo prazo, não para o ponto imediato do linchamento público. Porque pedir perdão, as pessoas vão tripudiar no seu perdão também. E de fato, esse pensamento de turba enfurecida, de horda, é completamente assustador. Talvez tenha algum fator evolutivo nisso, de povos pré-históricos, seres humanos pré-históricos que precisavam repreender publicamente alguém que comete algum tipo de violação dos tabus, das leis da tribo. Não sei dizer. Mas é assustador quando isso escala da tribo para milhões de pessoas nas redes sociais. E o mais assustador é que esse tipo de perseguição pública ela não se dá apenas com eventos atuais, por exemplo, agora um erro hoje de manhã, um tipo de fala hoje de manhã do Bocardi que está sendo repreendida, mas eles resgatam coisas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, de quando você era adolescente. Tinha um vídeo antigo, se não me engano da Bandeirantes, eu acho, da Bandeirantes Manchete, não sei, um vídeo antigo de uma reportagem feita na praia, no Rio de Janeiro, Copacabana, eu acho. Eles entrevistaram uma moça lá e ela dizia que era horrível ver tantos negros assim indo pra praia, né? Tantos pobres indo pra praia. E essa moça ficou condenada a isso. É um vídeo de, sei lá, de 25 anos atrás, 30 anos atrás. E hoje ela é muito diferente. Hoje ela é uma pessoa que luta por direitos de minorias. Só que aquele ponto no tempo dela, de 30 anos atrás, a marcou para sempre. Porque a internet tem memória eterna, né? Você comentou uma coisa no Twitter 10 anos atrás, isso pode voltar para te assombrar hoje. As pessoas não perdoam. Você pode pedir desculpas, mas ninguém te perdoa. E essa é a velha história do cancelamento, né? De cancelar as pessoas que porventura cometam algum tipo de erro. O Bocardi é mais um só. Amanhã tem outro. Hoje vamos linchar o Rodrigo Bocardi. Amanhã tem mais um. Amanhã tem café da manhã, almoço e janta com diferentes pessoas para serem linchadas. Então, para concluir esse vídeo aqui, vale lembrar, a gente vive em sociedades preconceituosas, estruturalmente. E isso, obviamente, se reflete nos indivíduos. Indivíduos preconceituosos que são o espelho de uma sociedade preconceituosa. Isso vai se retroalimentando, na verdade. Então é importante que a gente seja contra o preconceito. Não apenas não seja preconceituoso, mas seja contra o preconceito. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto, que de fato a fala do Bocardi transparece isso. Transparece esse tipo de preconceito inconsciente que a gente nem sequer sabe que tem. A desculpa dele não vai poupar os ataques, mas vai servir de lição para o futuro. E o terceiro ponto é sobre esse estranho prazer que a gente tem coletivamente de linchar alguém publicamente. E como amanhã pode ser você. Se prepare. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses 3 pontos aqui. Se você achou de fato que a fala do Bocardi foi preconceituosa ou não, foi racista ou não. Sobre a desculpa dele, se foi convincente ou não para você. E sobre os linchamentos públicos. Sobre esse ato de cancelamento coletivo de pessoas que vão lá, jogam a pessoa na fogueira e depois não querem ouvir mais o que ela tem para dizer.
O que vocês pensam sobre isso aqui? Deixa no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!